Fala, meus amigos do PSM, aqui vos fala o seu amigo Pedro Simão para mais um resumo das meditações que são enviadas pelo pastor Jorge Reis de segunda a sexta-feira. E eu quero convidar você para estar junto conosco nesse momento, mas antes eu queria convidar você, se você ainda não recebe as meditações do PSM no seu celular, é muito simples você passar a receber. O que você precisa fazer? É só mandar uma mensagem, um WhatsApp para esse número que está aparecendo aí na sua tela agora, dizendo o seguinte: eu quero participar do PSM. E aí a nossa equipe vai entrar em contato com você, cadastrar o seu número, e aí você vai passar a receber diretamente no seu celular, diariamente, as meditações do PSM. Não fica de fora não, porque esse ministério já tem abençoado muita gente no Rio de Janeiro, em outros estados e até fora do Brasil. É isso mesmo, meus amados. Então não fica de fora não desse ministério. Vem fazer parte da família PSM. Amém, meus amados? Vamos ao nosso resumo. E o resumo de hoje, nós vamos estar falando desde o dia 14 até o dia, melhor dizendo, do dia 15 até o dia 19 de abril de 2019. Vamos lá? Segunda-feira, dia 14 de abril do ano de 2019, o pastor Jorge Reis utilizou o texto que está em Êxodo capítulo 8, verso 28, que diz o seguinte: Então disse Faraó: eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe. E nós demos a essa meditação o título de Não podemos ficar por perto. Queridos do PSM, essa foi mais uma das propostas que Faraó fez a Moisés e a Arão, que eles até saíssem do Egito, mas que não fossem muito longe. Queridos, ainda hoje, essa mesma proposta nos é feita todos os dias. O nosso inimigo, ele quer a todo custo, de alguma forma, nos manter presos a ele. Ele não quer que a gente rompa com os vínculos que nós temos com ele. Tá entendendo? Então, nos mantendo por perto é uma forma de nos manter, de uma certa forma, presos, dependentes, ligados a ele. Tá dando para você entender? Como se fosse uma espécie de liberdade, mas uma liberdade vigiada. E nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar essa proposta. Por isso, como diz o título dessa meditação, não podemos ficar por perto. Vai para longe, quanto mais longe possível de tudo que nos tenta, de tudo que nos aprisiona. Foi isso que nós aprendemos na segunda-feira, no dia 15 de abril do ano de 2019. E na terça-feira, dia 16, nós utilizamos o mesmo texto de Êxodo 8, 28, mas o título da meditação já foi outro. Por que não podemos ficar por perto? Ou seja, é uma pergunta. Lembrando, queridos, que Faraó, como nós falamos na meditação anterior, fez a proposta. Ele disse que liberava até os israelitas, desde que eles não fossem muito longe. Tá entendendo, queridos? E nós entendemos, queridos, que nós não podemos ficar por perto, porque, como nós já dissemos ontem, ficar por perto significa manter ainda uma certa relação, ainda ter um certo envolvimento, um certo relacionamento, e é isso que o inimigo das nossas almas quer, porque ele não quer nos perder, ele não quer nos perder de vista, ok? Como dissemos na meditação anterior, ele até nos dá uma falsa liberdade, ou seja, uma liberdade vigiada. Ele deixa a gente ir, mas fica de olho na gente, ou seja, não quer que a gente vá muito longe, não quer nos perder de vista, não quer que a gente rompa com os vínculos. Por isso ele fez essa proposta. Pode ir, mas não vai muito longe não. E nós, queridos, nós não podemos de maneira nenhuma aceitar essa proposta, porque, como nós já dissemos, também nós precisamos ficar o mais longe possível de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos tenta. Ou seja, temos que cortar toda e qualquer relação, todo e qualquer vínculo, todo e qualquer relacionamento com o inimigo das nossas almas e ficar o mais distante possível dele e das ofertas dele. Amém, queridos? Isso foi o que nós aprendemos na terça-feira, no dia 16, ok?
E na quarta-feira, dia 17, nós utilizamos já o texto que está em Êxodo capítulo 9, verso 4, que diz o seguinte: Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. E nós demos a essa meditação, o pastor Jorge Reis deu a essa meditação o seguinte título: É Ele quem nos sustenta. Aqui, queridos, está falando de mais uma praga que o Egito estava enfrentando, que foi uma pestilência que deu em todos os animais. Porém, como nos diz o trecho destacado, queridos, a Bíblia diz que nos gados dos hebreus, essa pestilência não atingiu, ou seja, os animais dos hebreus ficaram livres, não foram, digamos assim, assolados por essa peste. E aí, queridos, nós entendemos que Deus, ele fez uma distinção ali, uma separação. E como nós sabemos, queridos, os gados, não só dos hebreus, mas como também dos egípcios, né, era também uma forma de sustento, tá entendendo? Então, queridos, o que que nós entendemos aqui? Que esse Deus, mais uma vez, demonstrou o seu amor, o seu zelo, o seu carinho, o seu cuidado para com o seu povo, zelando ali pelos animais dos hebreus, não permitindo que a peste assolasse os seus animais, porque os animais, mais uma vez dizendo, também faziam parte, os gados também faziam parte, digamos assim, da forma de sustento, era uma forma de subsistência também daquele povo. E isso era Deus, mais uma vez, zelando pelo seu povo, mantendo ali o sustento do seu povo, mandando ali a provisão, vamos dizer assim, para o seu povo. Tá bom, queridos? Esse Deus verdadeiramente é maravilhoso. Isso foi o que nós aprendemos aqui na quarta-feira, né, no dia 17 de abril do ano de 2019. E na quinta-feira, no dia 18, nós utilizamos o mesmo texto da meditação anterior, que está em Êxodo capítulo 9, verso 4, que diz o seguinte, vou repetir: Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. Ou seja, mais uma vez falando sobre a peste que veio sobre os animais, a peste, digamos assim, das doenças, né, da pestilência que veio sobre todos os animais, mas Deus preservou, Deus não permitiu que essa peste atingisse os animais dos hebreus. E ontem, melhor dizendo, na meditação anterior, nós vimos que isso também foi Deus mantendo ali o sustento do povo, porque os gados também eram uma forma de sustento. Mas nós também aprendemos aqui, queridos, uma outra coisa maravilhosa, que a bênção de Deus, ela é tão abrangente nas nossas vidas, queridos, que ela atinge, digamos assim, né? Ela alcança, melhor dizendo, até os nossos animais. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. Ou seja, então o que eu aprendo aqui? Que os animais da minha casa, se você tem um gato, um cachorro, um papagaio, seja lá o que for, que até esses animais, por causa da graça e da misericórdia de Deus, também são alcançados pela bênção de Deus. Isso não é maravilhoso, queridos? Esse Deus realmente é sensacional. Isso nós aprendemos na quinta-feira. E já na sexta-feira, né, fechando assim a nossa semana, dia 19, nós utilizamos o mesmo trecho, Êxodo 9:4, e nós demos a essa meditação o seguinte título: Se Ele abençoa até os nossos animais, o que não fará por nós? Foi uma pergunta, né, queridos? Porque nós entendemos, queridos, que como nós falamos na meditação de ontem e anteontem também, a peste que veio sobre os animais, sobre os gados especificamente, ela não atingiu, Deus não permitiu que essa peste atingisse os gados dos hebreus. E aí nós já aprendemos que isso nos ensina algumas coisas, né? Nós já aprendemos que isso foi uma forma de Deus, digamos assim, preservar o sustento também daquele povo, porque os gados também eram uma forma de subsistência. Nós aprendemos na nossa meditação anterior, que foi na meditação de quinta-feira, né, que a bênção de Deus também alcança não só as nossas vidas, seres humanos, digamos assim, mas também ela alcança os nossos animais. Ou seja, se você tem um gatinho, um cachorrinho, um papagaio, um periquito, seja lá o que for, a bênção de Deus também alcança os seus animais. A bênção de Deus que está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, também alcança os seus animais. Não é verdade, queridos? E hoje, ou melhor dizendo, na sexta-feira, fechando assim
o nosso resumo nós entendemos, queridos, que esse Deus, ele é tão maravilhoso que abençoa até os nossos animais. Se ele abençoa os nossos animais, imagina o que é que ele não pode fazer por mim e por você. Nós que somos a excelência, digamos assim, da criação de Deus. Amém, queridos? Por isso, eu gosto muito do versículo que está em Mateus 6,26, que foi o próprio Jesus que disse assim, olha: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. E no final ele faz uma pergunta: não valeis vós muito mais do que elas? Queridos, se esse Deus cuida, zela, abençoa, livra, sustenta, até mesmo passarinhos, as aves dos céus, como disse Jesus aqui, quanto mais, queridos, ele vai fazer, zelar, cuidar de mim e de você. Esse Deus é mesmo maravilhoso, não é verdade, meus amados? E assim nós estamos chegando ao final de mais um resumo do Ministério PSM, mas antes de encerrar, eu gostaria de orar com você. Amém? Eu queria convidar você para orar conosco. Se você puder dar uma paradinha aí agora, vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por cada ensinamento que recebemos do Senhor através destas meditações dessa semana. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, não só a assimilarmos, a guardarmos, mas acima de tudo, a colocarmos em prática cada uma dessas lições preciosas que o Senhor nos ensinou durante essa semana. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando o Ministério PSM e o pastor Jorge Reis, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. É o que te oramos e te agradecemos. Amém. É isso aí, meus amados. Estamos assim encerrando mais um resumo do Ministério PSM. Eu sou Pedro Simão e esse foi mais um resumo do Ministério PSM, das meditações que são enviadas de segunda a sexta-feira pelo pastor Jorge Reis. Mais uma vez eu digo, não fica de fora não, vem participar, vem fazer parte da família PSM. Amém, meus amados. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.